Botafogo e Flamengo, no momento em que os jogadores vão pra cima do árbitro ali pra reclamar, mas sinceramente quem tinha que reclamar era o Klaus, da partida ruim que o Botafogo fez hoje, muito abaixo daquilo que pode render. Ver o seu maior rival vencer a partida, renascer na briga pelo título, o Flamengo que estava ali em crise e agora se recoloca ali numa situação um pouco mais confortável. Ainda são 12 pontos, é verdade, para a equipe do Botafogo de diferença, mas se o Palmeiras vencer amanhã, por exemplo, chegará a 8, essa vantagem que já foi de até 15 pontos. Enfim, realmente é um cenário aí que vai deixar o torcedor do Botafogo um pouco preocupado, mas ainda tem uma ampla vantagem, uma gordura muito boa. O primeiro turno foi excelente, mas o Bruno Lage precisa rever algumas coisas. A gente elogiou ele no começo da transmissão, Adiel, mas a verdade é que sob o comando dele esse time ainda não engatou, né? Fez bons jogos e tudo, mas não é aquele mesmo ritmo que vinha com o Luiz Castro. E hoje a equipe foi muito abaixo, ao contrário, por exemplo, do que fez no turno, né? Fez uma partidaça contra o Flamengo no Maracanã. Hoje deixou a desejar e o Flamengo foi muito superior, mereceu a vitória em uma noite inspirada de Bruno Henrique. Resultado justo, Adiel? Resultado justo, Estevão Barros. Nós vimos um Botafogo que manteve a sua estratégia de ser reativo, e só que enfrentou um Flamengo, Estevão Barros, que foi uma partida de Botafogo, foi efetivo, com a posse de bola, controlou as ações, impediu que o Botafogo fosse mais incisivo, e quando tinha a oportunidade de atacar, procurou seu melhor jogador, seu melhor atacante, Bruno Henrique. O primeiro gol, claro, foi uma falta de sorte ali do Marlon Freitas, mas foi uma jogada pelo lado direito, em que o Wesley avançou e cruzou, e Bruno Henrique faria o gol se o Marlon Freitas não toma o gol dele. O segundo gol do Flamengo, uma bela jogada individual do Bruno Henrique, acertou um chute no ângulo, e assim, o Flamengo poderia ter feito mais, voltou, o Everton Cebolinha não quis fazer o terceiro gol, com medo, acho que, de manterem o São Paulo no cargo, ele não quis fazer o gol, mas a verdade é que o Flamengo foi superior nos 3 terços da partida, né, nos primeiros 30 minutos iniciais, e assim, no final do primeiro tempo ele recuou, e no início do segundo tempo também, mas é questão de dar posse de bola para o Botafogo não sabe o que fazer. Eu vi um Flamengo superior, que pode renascer nas mãos de São Paulo, e um Botafogo, Estevão Barros, que ainda não consegue encontrar o padrão de jogo com o novo treinador. Sim, temos que ter paciência, o torcedor do Botafogo tem que ter paciência com o Bruno Lage, mas parece que o time perdeu a vibração que tinha com o Luiz Castro. E fatalmente a gente vai comparar o trabalho do Bruno Lage com o do Luiz Castro, haja visto que o Luiz Castro deixou o Botafogo com uma vantagem enorme na liderança que pode acabar amanhã. Pode diminuir amanhã. Então, assim, respeitamos o trabalho do Bruno Lage, eu falei que são filosofias diferentes, que os jogadores têm que se adaptar, mas eu acho que o prazo está acabando. A gordura que o Botafogo tem, ela existe, mas, enfim, em algum momento, se o Botafogo não tomar cuidado, tira 6 pontos e 2 partidas, Estevão Barros. Assim, o título pode ir embora, o título que parecia muito garantido pode ir por água abaixo. Então, mais do que simplesmente essa derrota significa para o Botafogo, é a forma como ele perdeu. Perder assim, sem conseguir dominar a partida, sem conseguir finalizar mais, sem conseguir levar lances de perigos para o gol do Matheus Cunha. Então, assim, Tiquinho Soares voltou, é um ponto positivo, ok, não estava 100%, foi para o sacrifício porque é um jogo importante, mas mesmo assim, Estevão Barros, nós vimos um Botafogo sem padrão de jogo, e diferentemente do Botafogo de Luiz Castro, não teve a reação e a vibração para tentar pelo menos o gol de empate no final. Pois é, do lado do Flamengo, uma resposta aí, né, diante desse cenário de crise, a equipe se comportou muito bem durante os 90 minutos. Durante ali, depois do gol que abriu o placar, né, o gol do Flamengo, o gol contra do Marlon Freitas, a equipe deu uma baixada, o Botafogo se lançou ao ataque. Imaginávamos até naquele momento que o Botafogo viraria a partida pelo volume de jogo e pela pressão que fez em cima da equipe rubro-negra, porém
Logo depois tirou o pé, o Flamengo se impôs novamente, retomou o controle da partida e depois que retomou o controle da partida não soltou mão mais dele, né? Segurou o Botafogo, conseguiu controlar a equipe de General Severiano, conseguiu o gol que deu a vitória, um golaço do Bruno Henrique. E a pergunta é, ainda dá para o Flamengo essa vitória, né, com o Sampaoli pressionado? Você acha que resgata os ânimos da torcida? Nem tanto no Brasileiro, talvez pela vantagem, mas tem uma Copa do Brasil aí daqui a 2 semanas e pode ser uma expectativa aí que o torcedor rubro-negro tenha de um título, né? Já que o Brasileiro ainda são 12 pontos, é uma vantagem muito grande que o Botafogo tem, mesmo diante dessa derrota aí pro agora terceiro colocado a ver os resultados de amanhã, Diel. Então, Estevão Barros, para o Flamengo no Campeonato Brasileiro não, mas eu concordo que anima muito a equipe para a Copa do Brasil. Uma equipe que, assim, enfrentando o líder do campeonato, vencer, sabe que pode ganhar de qualquer um, né? Querendo ou não, isso motiva os jogadores do Flamengo a jogarem de uma forma diferente. E como são 2 jogos e a decisão vai ser no Morumbi, eles vão colocar todas as fichas na partida de ida no Maracanã. Assim, Estevão Barros, é a única chance que o Flamengo tem de conquistar um título na temporada. Provavelmente esse time vai dar tudo de si. Não sei se será suficiente, porque o São Paulo também é uma grande equipe, tem o maior treinador do Brasil, o maior treinador brasileiro no momento. Não sei se será capaz de conquistar o título brasileiro, mas que motiva a equipe a tentar dar a vida na final, com certeza. O que nós vimos hoje, você falou muito bem, talvez foi a melhor partida do Flamengo no ano. Foi consistente na defesa, teve um meio de campo muito bem, só o Vitor Hugo que destoou um pouco ali, mas como o Bruno Henrique faz a diferença e como o Pedro fez um trabalho tático muito bom, né, no segundo tempo, vindo armar jogadas praticamente, saindo da referência de como centroavante, deixando a zaga do Botafogo perdida ali. Isso foi um detalhe crucial para a vitória do Flamengo hoje, dando opções para infiltrações do Gerson, ali do próprio Wesley, que em dados momentos ele virou atacante. O Flamengo acabou criando opções. Não sei se era a ideia do Sampaoli, não sei se ele fez isso intencionalmente, mas ele pode tomar isso para as próximas partidas. E o Flamengo, que de vez em quando fazia partidas ruins, agora acredito que possa ter uma referência de uma partida boa para ser usada nas demais. E a final da Copa do Brasil talvez seja a mais importante delas. Pois é, e chama atenção porque o Flamengo hoje sentiu falta de alguém que fizesse o trabalho que o Bruno Henrique faz, né, ou fez no lado esquerdo, né, incomodou demais o JP do lateral direito do Botafogo, mas não tinha ninguém ali pelo lado direito do campo de ataque, lado esquerdo da defesa do Botafogo, que incomodasse o Marçal, né, que fez uma boa partida, mas tem que se levar em consideração também justamente esse fato. Vitor Hugo pouco apareceu no jogo, pouco incomodou o lateral do Botafogo, pouco fez e contribuiu para o jogo de hoje. De qualquer forma, não foi necessário sua participação. A equipe conseguiu a vitória e vai comemorar como se fosse o último dia de um condenado, né? Agora, analisando os próximos jogos da equipe das duas equipes, né? O Botafogo, eliminado da Sul-Americana, tem pela frente, após a data FIFA, intervalo de tempo aí para treinar, tem Atlético Mineiro em Belo Horizonte, Adiel. O que esperar desse confronto aí? Confronto de alvinegros? Confronto... o Botafogo, Estevão Barros, eu acho que ele tem amplas condições de ganhar do Atlético Mineiro na MRV Arena, se tiver gramado ainda por lá. Claro que assim, a partida do Flamengo ela ainda vai estar fresca na memória dos torcedores, né? Perdeu pro Flamengo e tal. A importância dessa derrota ela vai ressoar bastante aí. Mas uma vitória em cima do Atlético Mineiro já pode anular completamente o eco dessa derrota. Eu vejo um Flamengo superior com condições eu vejo um Botafogo superior e com condições de ganhar, não só ganhar do Atlético Mineiro, como ganhar bem.
Assim, o Atlético Mineiro também não tem um estilo de jogo, não tem um padrão de jogo, é muito mais na transpiração do que na inspiração. E o Botafogo, se treinar bem, se encontrar nesse período que vai ter aí de treinamentos o padrão ideal, pode muito bem ter condições de ganhar do Atlético Mineiro na casa dele. Mas precisa muito, Estevão Barros, trabalhar o meio de campo, precisa decidir quem é que vai ser o jogador principal de armação do Botafogo, porque o Eduardo não foi bem, Tietchan entrou e não foi bem, Luiz Henrique entrou e não fez diferença, Tiquinho Soares, ele tem que ser titular, eu acho que o Diego Costa, por mais que seja um bom centroavante, ele é um bom reserva do Tiquinho Soares. Enfim, do meio para trás o Botafogo tá bem, do meio para frente tá meio perdido. Pois é uma questão a ser pensada pelo Bruno Lage e estudada aí nessa semana de data FIFA que a equipe do Botafogo terá. E talvez, dependendo o jogo do Botafogo é no dia 16, vou confirmar aqui. Provável, se for no dia 16, exatamente. Provavelmente terá Lucas Perry de volta, né? Porque se fosse, por exemplo, São Paulo e Flamengo jogam já no dia 13, aí na quarta-feira. Aí não entre si, né? Eles fazem seus jogos do Brasileirão já no dia 13. Aí provavelmente o Lucas Perry ficaria fora. Como o jogo é no sábado, vai dar tempo aí dele voltar tranquilo. E o Flamengo tem pela frente, antes da final contra o São Paulo, o Atlético Paranaense no Maracanã, Adiel. Inclusive, os dois Atléticos que jogaram entre si hoje empataram em 1-1. Estevão, o Flamengo, quando joga em casa, é outro time, né? Consegue ser superior aos seus adversários. O Atlético Paranaense é o que mais incomoda o Flamengo nos últimos anos. É sempre aquele adversário ruim, chato, que a derrota vende a vitória muito difícil, muito caro. Só que eu acho que agora o Flamengo, depois dessa vitória contra o Botafogo, tem motivação para, enfim, enfrentar qualquer um. Se vai ganhar, não sei. Às vezes o Sampaoli fazia muito isso no Santos, partidas maravilhosas contra times que era impensável o Santos ganhar. E aí tomava de 5-0 do Ituano. Então fica meio... o Sampaoli, ele gera essa dúvida no espectador. Ou é 8 ou é 80. Ou é uma partida ruim ou é uma partida boa. Não existe uma partida mediana e um padrão de jogo. O Flamengo pode ganhar pelo fato de jogar em casa, mas também pode levar uma sova. Então, enfim, vamos ver o que o Flamengo pode gerar de entretenimento. Não tem o Júnior Santos, ok, mas o Flamengo pode muito bem fazer uma partida de Barcelona com uma partida de Flamengo. Flamengo de São Paulo. Então. Flamengo, exatamente. E às vésperas de uma final também, pode ser que a equipe também esteja modificada, né? A ver o que o Sampaoli vai optar aí para esse jogo contra o Furacão. Tem muito tempo aí para treinar também, assim como as outras equipes no Brasil que vão parar pela data FIFA.